E eu gostaria de continuar com vocês o assunto de semana passada, onde a gente começou a abordar as leis de Maxwell, né? E semana passada, inclusive, a gente deu mais enfoque à segunda lei de Maxwell, que nos explica que é possível criar campo magnético a partir de corrente elétrica. Tá? Então é possível que nós tenhamos ímãs no espaço, não somente através de materiais de terras raras, né, ou ímãs permanentes. A gente é capaz de criar ímãs por corrente elétrica, né, e essa observação, né, da natureza, ela é muito útil para a gente, porque corrente elétrica é um sinal possível de ser sintetizado desde que você tenha um sistema elétrico de potência disponível, o que é disponível no mundo inteiro. Então a gente, né, tem a capacidade de implementar ímãs a partir de algo disponível em todo o planeta, basicamente, né? E daí a gente pode tirar vantagem do uso desses ímãs para construir equipamentos que desenvolvam torque mecânico para nós, que é o caso da máquina elétrica. A máquina elétrica, ela sintetiza torque pela atração de ímãs. Tá? Então, para nós é muito interessante que nós possamos então ter esses ímãs sintetizáveis a partir de uma fonte de ímã, né, mais barata, mais disponível, que no caso é a corrente elétrica, né, muito mais barata e disponível do que o ímã permanente, o material de ímã permanente que é encontrado em poucos locais do planeta. Bom, então a gente observou esse fenômeno, tá, com experimentos. Esse fenômeno, inclusive, né, assim, ele é observado e a gente aprende dele por experimento mesmo. Ele está no limite do conhecimento humano sobre fenômenos elétricos e magnéticos, né? A corrente é um sinal elétrico e o campo magnético é um sinal magnético, né? Esse fenômeno, né, da criação do campo magnético a partir de corrente, ele não tem como ser explicado com nenhum porquê, não tem como a gente encadear raciocínios, né, explicações para falar o porquê que isso acontece, tá? Isso acontece, na verdade até tem um porquê, porque o único, que é o máximo que a humanidade sabe, que é o seguinte: acontece porque Deus quis, ou seja, quem criou a natureza quis fazer assim, tá? Ninguém sabe por que corrente elétrica cria campo magnético, né? E essa mesma explicação que eu dei, né, porque quem fez a natureza quis fazer desse jeito, ela vale também para outros fenômenos. Por que massa atrai massa? Matéria atrai matéria, né? Não sei. Por que carga elétrica negativa atrai positiva? E por que positiva repele positiva? Não sei. Quem fez a natureza quis fazer assim, tá? Então, esses fenômenos estão assim, no limite da fronteira do conhecimento humano, tá? Mesmo embora, né, a gente esteja na fronteira da explicação, a gente não é inibido de aproveitar dos fenômenos para construir equipamentos que nos ajudem nas atividades cotidianas, né? Então, no caso aqui, a própria máquina elétrica, a gente, né, usa aqui desse fenômeno da criação de eletroímãs para produzir um equipamento de uma relevância, de uma utilidade ímpar, tá? A máquina elétrica é o cavalo de guerra do deslocamento de corpos no planeta, tá? Basicamente, em todo ramo que você tem que deslocar alguma coisa pesada, você vai contar com a ajuda de uma máquina elétrica, né? Bom, e aí a gente então observou esse fenômeno, entendemos o contexto onde ele nos ajuda. Nós não estamos mais observando o fenômeno com os olhares de um físico, né, que tem uma tarefa muito nobre e relevante de nos ensinar sobre os fenômenos. Agora a gente está pegando o que eles nos ensinam e convertendo isso em um equipamento, tá? Então, o nosso estudo, a condução das explicações,
as análises, os raciocínios todos que nós estamos produzindo, eles têm uma direção, tá? Às vezes parece que o raciocínio está errante, mas ele tem uma linha de direção, né? Que é chegar na máquina elétrica rotativa, ok? Bom, e aí dentro desse contexto, né, a gente já promoveu alguns passos em termos de modelagem. Então a gente entendeu o fenômeno em esfera qualitativa e começamos a explicá-lo em esfera quantitativa também. E isso é importante para a gente fazer projeto. Tá? Não basta você, eu entendo o fenômeno, eu sei como ele se manifesta, eu sei explicar, mas eu não consigo projetar um equipamento que faça uso desse fenômeno. Para nós, na engenharia, isso não serve. A gente precisa fazer projeto, é escopo da nossa profissão, né? E para fazer projeto, nós precisamos complementar o conhecimento com a parte quantitativa, ou os modelos matemáticos, as equações matemáticas que explicam os fenômenos físicos em questão, né? Deixa eu só fechar a porta aqui, só um minutinho. E aí, pessoal, nós conseguimos na semana passada um primeiro modelo aqui para o nosso eletroímã, né, que foi apresentado, né, no contexto de uma linha de corrente circulando aqui no centro de um círculo, e a gente então propôs uma equação que nos permite calcular o campo magnético em caminhos circulares cujo centro é igual à própria linha onde circula a corrente, tá? Então o nosso modelo apresentado semana passada, ele vale aqui, ó, para uma geometria no espaço. E aí eu retomo aqui um ponto de destaque que foi tratado semana passada. Então aqui a gente está tratando de um sinal elétrico, de um sinal magnético que interagem e promovem a síntese de um campo em uma geometria no espaço, tá? Então a gente inclusive viu que essa geometria é um caminho fechado. Tá, isso é importante porque na hora de projetar os nossos equipamentos, nós iremos, se a gente quiser aproveitar do campo magnético em um determinado equipamento, nós vamos colocar, né, a estrutura do nosso equipamento no caminho onde o campo naturalmente circula. Se a gente quiser evitar algum efeito associado ao campo magnético, nós vamos ver onde que o campo circula e vamos montar os equipamentos fora daquela região. Tá? Então, entender a geometria do fenômeno é fundamental, tá? É indispensável. Não tem como estudar o fenômeno aqui sem incorporar no estudo a geometria, tá? E aí a gente viu, pessoal, na semana passada, uma equação que nos permite modelar, né, calcular a relação entre o campo magnético do nosso eletroímã e a corrente que o cria em caminhos circulares, em círculos de raio uniforme, tá? Então nosso modelo foi esse aqui, né? Que a circulação, a integral de circulação do campo magnético em caminhos circulares é igual à corrente que está no interior daquele caminho, criando o campo. Tá? Então foi o modelo que a gente apresentou semana passada. Bom, conforme o final da última aula, né, eu mencionei que nós gostaríamos de ter um modelo mais poderoso, tá? Que não fosse tão restritivo, né? Igual aqui, ó, a gente propôs um modelo que vale para caminhos fechados. E se a gente quisesse pegar, por exemplo, ó, um cenário que a gente tem uma linha de corrente, né, uma corrente circulando na região do espaço, e quiséssemos calcular o campo magnético circulando num caminho ovalado, assim, ó,
igual acontece com uma máquina elétrica, tá? Que aqui a gente tem o estator da máquina com uma casinha, chama ranhura, onde você coloca o condutor, e aqui você tem o rotor da máquina, a estrutura rotativa dela, né? E a gente tenha criado aqui um campo magnético no estator, e a gente quer que esse campo magnético do estator chegue no rotor, para daí ele interagir com outro ímã, que é o ímã do rotor, e promover torque no eixo, tá? E aí digamos que a gente queira, então, ó, digamos que o eixo mecânico está aqui, né? A gente queira promover esse torque aqui, e que para poder projetar essa máquina a gente tenha que calcular o nosso campo magnético num caminho fechado assim, que não é um círculo, né, de raio uniforme, igual a gente propôs no modelo de semana passada, né? Ou então vamos dizer que ao invés de ter uma única linha de corrente, igual a gente propôs semana passada, nós quiséssemos ter um ímã, né, de maior amplitude, colocando mais linhas de corrente, né? Se a gente precisa de um modelo que incorpore isso, tá? E no nosso caso aqui, ó, o modelo foi feito no primeiro momento com uma única linha de corrente, ok? Então assim, eu queria hoje trabalhar com vocês numa modelagem que deixasse o nosso modelo mais robusto, mais poderoso, né? Apto a ser usado em qualquer cenário que nós quisermos, né? Onde nós tenhamos a necessidade de calcular campos magnéticos criados por linhas de corrente, em quaisquer caminhos fechados que nos sejam de interesse, ok? Bom, para isso então, pessoal, eu queria, né, usar uma estratégia aprendida com as equipes de cálculo, muito difundida também nas equipes de física, né, que é reduzir o problema a um módulo pequenininho e depois entender o problema, né, num ponto em escala microscópica e depois expandir isso para uma escala macroscópica, né, e fazendo essa expansão pela integração, pela soma de efeitos de cada um dos módulos, de cada um dos pedacinhos, né, como se a gente estivesse montando um Lego, um brinquedo de Lego, né? Você tem um tijolinho estrutural elementar, um módulo, e daí você constrói algo maior associando vários tijolinhos desse, tá? Ou integrando vários tijolinhos, ok? Bom, nessa proposta então eu gostaria de aproveitar tudo que foi feito, né? Lógico, a gente avança aqui, né, nesse ramo, ou em qualquer ramo de ciência, né, com elementos conexos. Então nós vamos aproveitar tudo que nós fizemos aqui. Nós já sabemos, inclusive, calcular a relação entre campo e corrente para caminhos circulares de raio uniforme, tá? Então eu gostaria de calcular, né, aproveitar dessa equação e fazer o cálculo dessa circulação do campo magnético em um caminho circular infinitesimal. Então eu queria pegar aqui com vocês, ó, e diminuir o raio do círculo e tomar um raio cada vez menor, até entrar dentro do condutor, tá? De tal forma que ele se torne, que seja um caminho em torno de um ponto, tá? Seja um círculo em torno de um ponto, e com um lado tão pequeno quanto a gente possa imaginar, né, que seja basicamente uma retinha, ok? Então a gente vai replicar o mesmo cenário da aula passada, só que no menor círculo que a gente conseguir, beleza? Então vamos fazer isso aqui embaixo. Como é um fenômeno no espaço, nós vamos colocar um referencial cartesiano, tá, para a gente poder fazer as nossas análises.
ok? Num primeiro momento, eu vou restringir o nosso círculo pequenininho, que a gente falou, né, que vai fechar até ter um círculo pequenininho. Eu vou restringi-lo num primeiro momento ao plano XY e depois a gente vai extrapolar, né, o que a gente aprender aqui do plano XY para qualquer orientação no espaço, tá? Bom, o centro do círculo, pessoal, ele vai estar aqui nesse ponto que eu vou chamar de P, tá? Os lados do círculo vão estar aqui, ó. A gente, igual eu comentei, a gente vai reduzir ao menor tamanho que nós conseguirmos. De tal forma que o círculo possa ser aproximado a esse retângulozinho aqui, ó, de tão pequeno que estão os lados. Tá? E lados muito pequenos, né, na teoria do cálculo, né, em uma dada orientação, eles têm nomes, né? Ou a gente pode designar os comprimentos deles, né, por dx e dy. Ok? Bom, nós já aprendemos, né, da aula passada que para esse círculo infinitesimalmente pequeno, a gente conseguiria relacionar o campo magnético com a corrente elétrica ali no interior do círculo com essa expressão aqui, ó, né, onde essa integral é uma integral num caminho fechado C, né? O caminho fechado é esse aqui, esse azul. Né? E se a gente processar a integral de circulação dele, ou seja, em cada ponto fizer o produto escalar do H, que é a intensidade de campo, vezes o vetor com o diferencial de caminho naquela região, o resultado dessa soma, dessa integral inteira, vai ser igual à corrente presente ali no centro do círculo. Tá? Como nós tomamos um círculo infinitesimalmente pequeno, nós entramos para dentro do condutor, né? Então, no primeiro momento aqui, a gente mostrou o fenômeno em escala macroscópica, né? Onde nós tínhamos aqui, ó, um condutor numa determinada bitola com corrente elétrica circulando nele. Tá? Para criar esse círculo azul aqui, tá? Infinitesimal, nós entramos aqui dentro, ó, bem pequenininho, menor do que o próprio comprimento do cabo que tem a corrente. Tá? E aí, para a gente poder então tratar desse fenômeno em escala microscópica, né, o que nós observaremos é que nós não temos mais a corrente elétrica toda dentro do círculo. Nós temos um pedacinho dela. Tá? E aí nós vamos ponderar esse pedacinho, né, lançando um conceito chamado de densidade de corrente. Tá? A densidade de corrente, ela é uma grandeza pontual, ou seja, vale para cada pontinho desse que eu estou desenhando no espaço, e ela expressa quantos amperes por metro quadrado de corrente você tem naquele ponto.
e ela é definida vetorialmente para que a gente também possa dizer a orientação da corrente naquele ponto, ok? A rigor, né, a corrente elétrica não é um vetor, ela não respeita as regras da adição vetorial, então ela não é um vetor, tá? Você pegar a corrente elétrica aqui, ó, duas correntes entrando em um nó, se tivesse 10 amperes de corrente entrando aqui, com 10 amperes entrando aqui no nó, né, se fosse uma grandeza vetorial, teria que sair 0 amperes aqui, ó, né, porque elas teriam sentidos opostos. Na verdade, sai 20 amperes. Né? Então, esse contra-exemplo mostra que corrente não respeita a álgebra vetorial, logo não é um vetor. Tá? Nós vamos definir aqui uma outra grandeza física, ela é correlata à corrente, mas não é corrente, ela é chamada de densidade de corrente. Essa sim é um vetor. Tá? A gente quer estabelecer a orientação aqui da corrente em torno de um ponto. Né? E aí a gente pode calcular a corrente em um condutor ou em uma região do espaço a partir da densidade de corrente dessa maneira aqui. Ó. A corrente vai ser uma soma do pouquinho de corrente que você tem em cada ponto. Qual que é o pouquinho de corrente? O J vezes um vetor área que você tenha ali na superfície furada pela corrente. Tá? Então a área também não é um vetor, nós vamos criar esse conceito novo. Tá? Então o vetor área ele é definido como sendo aqui uma grandeza um vetor, né, cujo comprimento é igual à área associada a ele, e ele é ortogonal à área que ele representa. Tá? Então, quando a gente está avaliando, né, corrente elétrica, a gente tem que avaliar a quantidade de carga elétrica que atravessa uma superfície por segundo. Essa é a definição de corrente, né? É o quanto de carga atravessou uma superfície por segundo. Ok? Então, se você tiver um deslocamento de cargas elétricas qualquer, assim, ó, configurando uma determinada densidade de corrente, você tem uma parcela dessas cargas efetivamente atravessando a superfície e contribuindo para o cômputo da corrente. E uma outra parcela dessas cargas, né, atravessando aqui, tangenciando a superfície. Isso aqui não contribui para a corrente elétrica. Tá? A corrente elétrica é realmente o que atravessa, as cargas que atravessam uma superfície. Ok? Então, para computar a corrente, nós precisamos da componente da densidade de corrente que seja paralela ao vetor área. Né? Que aí nós temos certeza que a gente vai estar se referindo às cargas que efetivamente atravessaram a superfície. Tá? E aí, para a gente ter, né, a parcela da corrente que atravessa o vetor área, né, a gente está se referindo à parcela da corrente que está paralela ao vetor área. Né? Como computar a parcela de um vetor que é paralela a outra? Produto escalar. Né? Que é o resultado do produto escalar vai ser o módulo do primeiro vezes o módulo do segundo vetor vezes o cosseno do ângulo entre eles. Aqui, ó, o ângulo entre os dois vetores é esse ângulo θ. J cosseno de θ é essa parcela aqui. Ó. Tá? Então, sim, o produto escalar seria bom para a gente conseguir computar a corrente promovida por uma coleção de cargas que esteja atravessando uma superfície. Tá bom? E aí, então, pessoal, isso aqui explica, né, a relação entre a corrente e o vetor densidade de corrente e o vetor área de uma superfície. Né?
E no nosso probleminha aqui, eu só dei uma quebradinha aqui, né, para apresentar esses conceitos novos. A gente vai voltar para o nosso problema, né, de cálculo aqui da circulação do campo magnético em torno de um ponto. E o que acontece? A corrente total que está aqui, né, no interior desse caminho azul vai ser igual à densidade de corrente do ponto, tá? No caso, sendo a densidade de corrente um vetor, a única componente desse vetor que efetivamente atravessa um plano aqui, ó, ou atravessa essa superfície azul no plano XY, é a componente Z, tá? Vai estar furando aqui, ó, saindo ou entrando no plano do desenho, né? E o vetor área, né, dessa nossa pequena superfície, ele vale dx dy, o tamanho da áreazinha que nós temos ali. Ok? Bom, então para esse caminho pequenininho e usando agora esses novos sinais físicos que a gente aprendeu, nós podemos dizer isso aqui, ó, que a circulação do campo magnético no nosso caminho fechado C vai ser igual a corrente ali no interior do círculo infinitesimal, que vai ser a componente Z da densidade de corrente vezes dx vezes dy, tá? Bom, vamos processar agora a circulação do campo magnético, tá? Então, eu vou propor que a gente faça essa circulação para cá, nessa orientação aqui, anti-horário. Tá? Assumindo que essa componente Z aqui da densidade corrente, né, esteja orientada aqui, ó, para fora do plano do desenho, de tal forma que, se você aplicar a regra da mão direita, você colocar seu polegar no sentido da corrente, os outros dedos vão dar um sentido para o campo magnético, que é anti-horário. E aí eu vou então optar de fazer a integral de circulação no sentido anti-horário para acompanhar aqui a direção natural que o campo magnético teria, tá? Os resultados que a gente vai obter não são restritos a essa condição. Se você quiser inverter o sentido da densidade corrente, você chega aos mesmos resultados, e se você quiser inverter o sentido da circulação também, tá? Bom, além disso, pessoal, a gente vai precisar computar, né, observar como computar aqui essa integral de circulação aqui, ó, tá? Então essa integral na verdade é uma soma. Nós vamos somar as contribuições de circulação em cada um dos 4 pedacinhos, tá? Então o caminho fechado aqui ele tem 4 lados, né? Então no primeiro lado, que é esse aqui, ó, né, o H escalar dl, chamar de lado L1, tá? Só para a gente orientar o raciocínio aqui. Então, no lado L1, né, o H escalar dl teria a seguinte conotação. Observa que o H aqui, ó, é um vetor, né? Ele pode ter a sua componente x vezes um vetor unitário na direção x, vou chamar de I, mais uma componente y vezes um vetor unitário na direção y, chamar de componente j, mais a componente z vezes um vetor unitário na direção z, que eu vou chamar de k, tá? Esse vetor vai participar, né, do produto escalar com o vetor dl,
que é um vetor que acompanha o caminho escolhido, tá? Então o vetor DL aqui, ó, ele está orientado na direção x positivo, né? Então seria um vetor assim, né? Porque nós escolhemos passear pelo caminho com essa orientação. Então ele está assim, ó, DL, tá? Então, como representá-lo vetorialmente? Qual que é o comprimento dele? dx vezes um vetor unitário na direção x. E ele não tem componente em y. E ele não tem componente na direção z. Então, um vetor unitário com sentido na direção x positiva. Então, seria dx vezes i. Tá? Então, quando a gente faz o produto escalar de dois vetores, você vai multiplicar a componente x do primeiro pela componente x do segundo, somar o resultado com a componente y do primeiro vezes a componente y do segundo e somar o resultado com a componente z do primeiro vezes a componente z do segundo. Só que aqui, ó, a componente x do primeiro é hx dx, né? A componente y do primeiro é hy, a componente y do segundo vetor é zero, tá? E a componente z do terceiro vetor é hz e a componente z do segundo vetor é zero. Só tem componente na direção x. Então a circulação aqui daria o valor do campo hx, né, no lado L1 vezes dx, tá? Vou até designar aqui o hx no lado L1, o hz no lado L1, tá? Porque tem outros lados, eu queria deixar bem marcadinho aqui, ó, o hy no lado L1, o hz no lado L1, tá? Então aqui seria o h no lado L1, o h no lado L1, ok? Bom, o hx, pessoal, no lado L1 tem qual valor, né? Então nós estamos falando do campo magnético aqui, ó, né? Nesse lado aqui, ó, nessa região do espaço, tá? E toda a nossa referência geométrica para explicar o fenômeno é o ponto P. A gente está estudando o fenômeno em torno do ponto P, tá? Então a gente assume como premissa nessa modelagem que a gente conhece o campo no ponto P, o H no ponto P, tá? Ou vai conhecer, tá? Então o hx no lado L1, né, é um lado que está distante do ponto P. Nós vamos ter que então pegar o campo no ponto P e chegar no hx pelo lado L1. Bom, então qual que seria o valor dele, né? Então aqui, ó, eu quero saber o valor do campo numa região do espaço a partir do valor que ele tem em outra, né? Então eu vou ter que pegar o valor do hx no ponto P, tá? O hx o campo no ponto P, tá? A gente vai chamar, a gente vai se referir às componentes dele como hx, hy e hz, ok? Vou deixar isso até aqui, ó, o h no ponto P, que é o nosso ponto de referência. Vai ser um hx vezes um vetor unitário na direção x, mais um hy vezes um vetor unitário na direção y, mais um hz vezes um vetor unitário na direção z, tá? Então esse é o h no nosso ponto P central aqui. E aí nós vamos tentar descobrir os campos, os valores do campo magnético nos quatro lados aqui do nosso caminho fechado, a partir do valor do campo no centro, tá? Então a componente x, pessoal,
do campo no ponto L1, ela pode ser descrita assim. Eu posso pegar o HX no ponto central, mais um delta HX, o quanto esse campo varia quando eu ando do ponto central até essa linha no espaço, né? Quanto que seria esse delta HX aqui, ó? A gente teria o HX, né? Como é que a gente pode processar variações de sinais, né? Com a ferramenta que a gente aprendeu em cálculo, né? O que nos permite avaliar variações? Derivada. Então eu posso pegar a derivada do HX na direção Y. Então eu tenho o HX aqui, ó, no ponto, e quero o valor dele cá embaixo, ó, tá? Então eu preciso processar o quanto ele variou quando eu andei na direção Y. Olha aqui, ó, essa direção que a gente está andando aqui é a direção Y. Então a derivada do HX na direção Y vezes o passo que eu dei na direção Y. Eu andei na direção Y negativa com um passo de menos dy sobre 2, né, que é metade aqui do nosso lado de comprimento dy. Tá? Então, esse valor, o valor desse campo aqui, magnético, na região que nos interessa, que é esse lado L1, vai ser esse aqui, ó. Tá? Então, vou escrever isso aqui embaixo. O HX no lado L1 vai ser o HX no ponto central mais o tanto que ele varia quando a gente anda na direção Y, igual a gente fez para chegar no lado L1, vezes o passo que a gente deu. O passo de dy sobre 2 metros na direção Y negativa. Ok? Bom, com isso então a gente consegue processar o valor da circulação do campo magnético naquele lado, que é o que a gente gostaria, tá? Então logo, né, o H no lado L1 escalar dl vai ser igual a derivada do hx com relação a y vezes menos dy sobre 2 vezes o dx. Opa, desculpa, um minutinho. Esqueci dessa parcela aqui, ó. Então vai ser o hx mais o tanto que ele variou quando a gente andou na direção y vezes o passo que a gente deu de menos dy sobre 2. Esse é o valor do campo multiplicado pelo tamanho do caminho dx. Ok? Então aqui a gente processou, né, da nossa integral de circulação, a gente processou o primeiro lado do caminho fechado. Bom, vamos processar os demais, tá? Bom, como o problema tem um apelo geométrico fortíssimo, pessoal, eu vou deixar o desenho do lado do cálculo, tá? Eu vou mover aqui. No primeiro momento pode pensar que está bagunçado, mas é o contrário. Nós vamos deixar as equações do lado do desenho para facilitar o raciocínio, tá? Então vou colocar aqui, ó. H no lado L1 escalar dl vai ser igual. Só vou transcrever o resultado lá de baixo para a gente ter todos aqui, para facilitar o raciocínio. Ok? Vamos fazer agora
o valor da integral de caminho no lado L2, esse lado aqui, ó, tá? Da mesma forma, né, essa integral de caminho, né, envolve aqui um produto escalar de dois vetores, né? O H no lado L2 ele vai ter uma componente x, né, vezes um vetor unitário na direção x, uma componente y, vezes um vetor unitário na direção y, mais uma componente z, vezes um vetor unitário na direção z. Tá? E aí a gente vai processar o produto escalar com o vetor de caminho naquele lado L2. Observa que pelo sentido que nós queremos fazer a circulação, o nosso vetor de caminho vai estar orientado assim, ó. Ou seja, ele só tem a componente y, está orientado aqui paralelo ao eixo y. Então é um vetor que só tem componente y. Então vai ser um vetor que tem um comprimento dy orientado na direção y positiva. Então vai ser um dy vezes j. Tá? I e jk são vetores unitários nas direções x, y e z, respectivamente. Tá? Então, quando você multiplica uma componente por j, você está criando um vetor orientado na direção y. Tá? Com o comprimento que você colocou aqui, já que o módulo desse vetor é unitário. Ok? Bom, de novo, né, quando a gente fizer o produto escalar, o resultado, né, vai ser igual ao produto das componentes y, já que o segundo vetor só tem componente y. Então vai ser o HY no lado L2 vezes DY. Tá? Só que o HY no lado L2, né, a gente gostaria de escrevê-lo em função do campo no ponto P. Toda a nossa referência geométrica de modelagem aqui é o ponto P. Então a gente gostaria de chegar no valor do campo no ponto P em função da corrente que está passando nele. Tá? E aí, qual que seria, então, uma maneira de se escrever, né, o valor do campo magnético aqui no lado L2, ou a componente Y dele, a partir do conhecimento da componente Y do campo no ponto P. Então a gente tem HY, que é o valor da componente Y no nosso ponto P. E gostaríamos de saber a componente Y no lado L2. Tá? Então vai ser o que? Né? O HY aqui no lado L2 vai ser o valor que ele tem no centro, mais a variação dele, um ΔHY, né, até chegar ao valor dele no lado L2. Isso aqui vezes DY. Tá? Agora, qual que seria essa variação? Como a gente poderia processar essa variação em função do H no ponto central? Poderia ser assim, ó, HY mais o tanto que o HY do ponto central variou quando a gente andou no espaço. Só que a gente andou na direção X, ó. Estava aqui e chegamos aqui, ó. O passo foi dado na direção do eixo X. Tá? E qual foi o tamanho desse passo? dx sobre 2. Nós andamos metade aqui desse lado de tamanho dx, então andamos dx sobre 2. Isso multiplicado pelo tamanho do caminho
que é dy. Tá? Então esse é o valor da circulação nesse segundo lado aqui, L2. Né? Vamos processar nesse terceiro lado agora, o L3, penúltimo. Bom, então o valor da intensidade do campo escalar dl, né, nesse lado, ela é um cálculo que repete a mesma sistemática dos demais. Né? A gente está com um produto escalar de dois vetores. Né? O primeiro vetor desses, ele tem uma componente x naquele lado L3, vezes um vetor unitário na direção x, mais uma componente y naquele lado L3, vezes um vetor unitário na direção y, mais uma componente z naquele lado L3, vezes um vetor unitário na direção z. Tá? Então esse é o primeiro dos vetores envolvidos. O segundo vetor seria um vetor dl orientado com o lado L3. Então, ele está aqui. Né? E observo aqui o seguinte, ó, dentro do nosso sistema XY, né, esse é um vetor que está orientado na direção x negativo. Então, é menos dx vezes um vetor unitário na direção x. Tá? Então essa seria a forma de representar o vetor caminho naquele lado L3. Tá? Então vamos escrever ali na nossa integral de circulação. Menos dx na direção i. Tá? De novo, produto escalar de dois vetores, sendo que o segundo vetor só tem componente x. Então o resultado vai ser o produto das componentes x dos dois vetores, o hx no lado L3 vezes menos dx. Tá? Então esse vai ser o valor ali da circulação naquele lado. Agora a gente precisa saber, né, o valor do campo, o hx no lado L3, né? Então ele tem um valor aqui no centro e a gente gostaria de descrever tudo em função do campo no centro. Tá? Aliás, a gente até tinha desenhado. Está aqui o valor dele no centro, ó, o hx aqui. Ó, tá? E ele vai ter um valor qualquer aqui no lado L3. Tá? Que é o que a gente precisa apurar, é o hx no lado L3. Ok? Então o valor dele, né, em função do hx aqui no centro, seria, né, o hx que nós temos no centro, mais o quanto que o hx varia quando a gente anda na direção y. Observa que para sair do centro e chegar no lado L3, nós andamos na direção y. Tá? Então a gente tem que processar a variação do hx com relação a y. Vezes o tamanho do passo que nós demos, foi um passo de dy sobre 2 metros. Nós andamos metade aqui desse lado de comprimento dy. Tá? Então você cortar aqui, ó, dy sobre dy com dy, vai dar o passo, o ΔHx, que a gente teve caracterizando a variação do vetor. Tá? Isso tudo vezes menos dx. Tá?
E finalizando, né, o último lado é esse lado aqui, L4, tá? Nós vamos calcular a circulação nele usando da mesma sistemática aplicada aqui nos outros 3 lados. Tá? Então, né, o campo H no lado L4, né, ele vai ter uma componente X vezes um vetor unitário na direção X, mais uma componente Y vezes um vetor unitário na direção Y, mais uma componente Z vezes um vetor unitário na direção Z. Esse vetor, que é a intensidade de campo, ele vai ser envolvido em um produto escalar com o vetor caminho desse lado L4, tá? Só que esse caminho ele está orientado para baixo, né? Nós escolhemos percorrer o círculo infinitesimal, né, nessa orientação anti-horário. Então o DL aqui no lado L4, ó, ele tem um tamanho igual a dy, né? Está orientado na direção y, então vou multiplicar ele por um vetor unitário na direção y, só que o sentido dele é o sentido y negativo. Então esse caminho infinitesimal do lado L4 vale menos dy vezes j. Então nós vamos escrever aqui, ó. Bom, aqui então nós estamos com um produto escalar de 2 vetores, onde o segundo deles só tem componente y. Então o resultado vai ser o produto das componentes y dos dois. Então vai ser o hy do lado L4 vezes menos dy. Tá? Bom, o hy, pessoal, no lado L4, tá? Vai ser o valor que ele tem aqui no centro. A gente quer calcular tudo em função do valor do campo no ponto central, mais o tanto que ele variou quando a gente andou na direção x, vezes o passo que nós demos, foi dx sobre 2 na direção x negativa. Tá? Então o resultado vai ser esse aqui, ó. É o hy no ponto central, mais o quanto que ele varia quando a gente anda com ele no espaço e nós andamos na direção x, vezes o tamanho do passo que a gente deu. Foi um passo de dx sobre 2 na direção x negativa. Isso tudo multiplicado por menos dy. Tá? Então nós temos completo agora, né, o valor da circulação em cada um dos 4 lados do caminho. Tá? Nós vamos amanhã somar o valor delas para ter o resultado total da circulação nesse ponto aqui elementar e depois expandir esse resultado para todos os outros pontos vizinhos, tá? Para daí então poder fechar uma superfície qualquer que seja do nosso interesse. Ok? Bom, eu vou, pelo horário, eu vou encerrando aqui a aula. Eu queria então abrir a palavra a vocês para qualquer dúvida, qualquer consideração, saber se vocês entenderam. Eu estou à disposição. Tudo tranquilo. Beleza. Ô, Léo. Eu queria tirar uma dúvida em relação à prova de sábado. Sim. Eu vi que você mandou ali que ela vai ter início às 3 horas da tarde, não é? Exatamente. Como vai funcionar? Você vai postar ela a partir das 3 e a gente vai ter 24 horas para começar? Ou é num horário fixo, por exemplo, das 3 às 5? A segunda opção é de 3 às 5. O portal abre o acesso à prova às 3 e ele encerra o acesso à prova às 5. Entendeu? A partir do momento que encerra, e assim, aí, por exemplo, se você começar às 4, não são 2 horas de prova, não. É 1 hora, ele fecha o acesso às 5 horas. Ah, não entendi, então. Beleza.
Ô Igor, nós estamos com. É um problema aqui, né? Nesse modo emergencial. Beleza, Lucas, sem problema. Tá? Vai para o YouTube, completo. E aí, ô Igor, nos últimos semestres todos, né? A gente tem aplicado as provas aos sábados porque o semestre está muito curto. Tá? Semestre que era de 18 semanas, 20 semanas, está tendo que ser ministrado em 12 semanas. Então, para não se perder conteúdo, tá? O conhecimento ficar todo manco, a gente está... não tem jeito, tem que ser prova sábado para conseguir atender. Tá? E aí vai ser nessa... É como se fosse a presencial, 2 horas naquele horário. Não, entendi. Valeu. Beleza. Pessoal, mais alguma dúvida, alguma consideração? Então tá, então na ausência de outras dúvidas, vou me despedindo de vocês, queria agradecer a presença e desejar uma boa noite. Amanhã então a gente se vê de novo às 15 horas para dar sequência nesse assunto, tá bom? Até lá então. Até mais, Léo, boa noite. Valeu, boa noite. Valeu, boa noite. Boa noite, Vitor.